É isso aí, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Liderando com Fé. Já queremos aí agradecer pela sua audiência, todo mundo aí que está assistindo os episódios que saem todas as quintas-feiras às 19 horas. A gente tem um episódio novo aqui para você, então não deixa de conferir. Você que tem acompanhado aí também o nosso Instagram, muito obrigado. E a você também que já curtiu, já comentou aí nos nossos episódios, já compartilhou um episódio nosso. E pra você que ainda não fez isso, poxa vida, aí não, né, Não, pai? por favor, aí, gente. aí complica Como a é que o situação. logaritmo vai dizer que nós temos um conteúdo importante? É, que nós somos relevantes. Se não tiver isso, né? É, E o algoritmo, ele é principalmente, assim, ô né? Luiz, quantas pessoas acessam aí os nossos shorts também, né? Mas não inscreve, tem que inscrever no canal, não tem? Tem que se inscrever no canal. Inscrever, tem que compartilhar, tem que comentar, comentar. curtir, é isso aí. Ativar o sininho lá pra receber as notificações. Pronto, aí vai ficar bonito, Aí vai hein? ficar show. É. Bom, gente, mas é isso aí, brigadão. Estamos aqui mais uma quinta-feira, estamos alegres, né, pai, receber aí mais um convidado especial. Mas antes de apresentar ele, eu queria só aqui falar pra vocês também de algo muito importante, que são nossos apoiadores, né, pai? Senão não dá. Sem os Senão o apoiadores, projeto que a gente faz? Não vai pra frente. Então eu Para. queria falar aqui pra vocês sobre a Mais Cor Tintas e Revestimentos, aí ó, nosso apoiador. Sim. Eles estão com a gente aí desde o começo do projeto, foi aquela galera que apoiou, pai, desde o início. Grande abraço pro Adriano. Grande abraço pro Adriano, nosso amigo. Então você que tá precisando de tinta, de revestimento, é só ir lá neles que vai ser sucesso. Também a SFI Chips MS, do nosso amigo Duan, do Alexandre Fontoura, muito obrigado por todo o apoio. Você que quer aí, ó, mexer no seu carro, melhorar a potência, eles estão aqui também, a SFI está aqui no Mato Grosso do Sul, essa que é uma empresa a nível nacional, eles têm parceria também com o Rally dos Sertões, enfim, muito legal, vale a pena você conferir. E também a Daniele Mitani Arquitetura e Interiores, também acessa lá o Instagram dela, que é show de bola. Beleza? Então vamos, pai? Vamos pra cima ou não? Vamos. Rapaz, o entrevistado de hoje, você não vai O acreditar. cara é show, velho. O negócio é top de linha. Mano. Top. Apresenta ele então pra gente. Quem que a Olha gente tá só, recebendo aqui hoje? Ninguém mais nem menos Ah. que o Dr. Vinícius Santana Rissato. Ah, lá aí Rapaz, sim, cara. olha aí. Agora nós ganhamos um certo poder aí, Não, né? pô, agora a gente tá A aqui... nossa autoridade digital vai aumentar muito a Vai, a partir gente tá desse adentrando momento. aqui no poder judiciário agora, Não, que é outro agora é nível, isso né, que eu ia cara? falar. O poder aumentou, sim ou não? O que o Vinícius faz aí, pai? Olha, o Vinícius é defensor público, mas depois ele vai falar sobre a função que ele está desenvolvendo na Defensoria Pública, Da União. que é muito importante da União. Só que ele também é Ah. conhecido como marido, né? Ah, verdade. O marido da Tássia, grande Tássia. Um Grande beijo para Tássia. você, Tássia, que você está assistindo hoje, né? Um abraço forte. E você é pai. Pai do Dan e da Mel. Aê, grande Dani Mel, Mel, que demais. Seja bem-vindo, Vinícius. Brigadão, cara, por você ter aceito esse convite e estar aqui com a gente. Valeu, Gabs, Gabriel, Aham. valeu, Pastor Ronaldo. É É um nóis. privilégio estar aqui com vocês, uma grande honra compartilhar um pouco dessa história com vocês, né, que tem feito a diferença. Gabriel, que a gente se conhece desde pequeno. É verdade. né, Tem um tempinho já, né? Já tem um tempinho, vocês estão bem grandinhos agora, falar pequeno, conhece desde pequeno. mas Faz olha, anos, coloca aí, mais de década, né? E o Pastor Ronaldo também sempre uma grande referência pra gente, tanto na vida profissional quanto na vida ministerial e espiritual. Obrigado. Então, uma Glória a grande Deus. honra estar aqui. E a gente acompanha o podcast, acompanha Show, a história do que Gabriel. Então, muito bom estar convivendo e podendo participar aqui com vocês. Valeu, Vini. Eu vou chamar ele de Vini, Vinícius, às vezes, porque é amigo, né, Porque pai? ele vai te chamar Antes de dele Gabs ser também. doutor e defensor público da União, ele é meu amigo, né, meu? Então, assim, Eu acho que ele vai permitir, vai Ele permitir. vai, eu vou ter permitir. essa Tá liberdade, permitido, tá né? liberado. Então tá. Ô, Vini, e assim, pra gente dar o pontapé inicial aqui, pra quem ainda tá te vendo e não te conhece aí, conta um pouquinho, cara, da sua trajetória, de uma maneira resumida, como que você se apresenta até aqui, como é que tem sido aí. Legal. Bom, eu sou defensor público federal, como o Gabriel e o Pastor Ronaldo falaram. Hoje eu estou atuando na função de chefe da Defensoria Pública da União. Isso é recente, mas a gente já tem vivido e visto várias coisas desde que eu assumi. Eu já fui chefe em outras unidades, comecei atuando como defensor lá no interior do Mato Grosso, em Cáceres, uma cidade pequena, mas muito especial na minha vida. Depois passei por Rondonópolis e agora, desde o início de 2023, eu estou em Campo Grande.
Eu formei em 2014 e eu parei no direito meio que por acaso, sabe? Meus pais influenciaram um pouco, eu ali na hora de escolher o vestibular, eu sabia, meio que na minha época era direito ou medicina. E eu não estudava o suficiente para medicina, também não estava disposto a estudar, acabei indo para o direito e assim, acabou que se mostrou uma escolha muito boa, assim. No meio da faculdade eu comecei a entender os propósitos de Deus com aquilo lá. E ali, por volta dos 20 anos, eu meio que entendi em Deus que o meu propósito era lutar pela justiça do reino de Deus nessa terra. E isso foi direcionando a minha trajetória profissional. Eu queria, a partir desse momento, um cargo público que me possibilitasse lutar por essa justiça, lutar pelos esses valores do reino de Deus aqui, ao mesmo tempo que me desse condições de dar uma boa condição financeira para minha família, para eu poder me dedicar para minha esposa e para os meus filhos. E aí, a partir disso, eu coloquei isso como objetivo, estudei e graças a Deus hoje eu estou aí nessa função de defensor público federal, me encontro realizado e vejo que cada atuação eu posso ali, na minha atuação prática, viver um ministério. É um privilégio, que ao mesmo tempo que eu tenho a minha profissão, o meu ministério. Isso é muito bom. E essa sua chefia é aqui, Campo Grande, estado, como é que é? A minha chefia é na Regional de Mato Grosso do Sul. Ah, tá. A Defensoria Pública da União ela é uma instituição nacional. Então, Sim. a gente tem o Defensor Público Geral Federal, que fica em Brasília, nomeado pela Presidência da República, tem status de ministro, e a nossa sede principal, a Administração Superior, fica em Brasília. E cada estado, ele tem na sua capital o chefe, que cuida às vezes de outras regionais, como, por exemplo, a gente cuida de Corumbá, aqui no estado também. Mas Dourados tem uma unidade da Defensoria Pública da União que tem o seu chefe lá. Então, acaba que é do Estado, ao mesmo tempo que o Dourados tem uma certa autonomia administrativa. Ah, legal. E assim, o que a DPU, né, a Defensoria Pública da União, presta de serviço para a sociedade? O que vocês fazem? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Na Constituição, fala que a Defensoria Pública ela é a instituição permanente que é responsável pela defesa dos vulneráveis, dos hipossuficientes, aqueles que não têm condições de pagar por um advogado, e, ao mesmo tempo, a instituição é responsável pela promoção de direitos humanos. O que isso quer dizer na prática? Na prática, se alguém não tem condições de pagar por um advogado e está sofrendo uma injustiça, é a Defensoria Pública que vai atuar por essa pessoa. A gente chama de assistido, a pessoa que precisa da assistência da Defensoria Pública. Além disso, do outro lado, a gente também atua na promoção de direitos humanos, que é lutar por aquele público mais vulnerável com um viés de grupo mesmo, de uma coletividade. Por exemplo, a gente atua em favor da população indígena, em favor da população quilombola, em favor daquela população mais vulnerabilizada, idosos, crianças, mulheres, vítimas de violência doméstica. Então, promove intencionalmente, não só defendendo, mas promovendo ações intencionais para que a população vulnerabilizada tenha o alcance dos seus direitos. Ah, legal. Muito Show de bom, bola. Então vai olha. muito de encontro com aquilo que você pensava lá na faculdade de Direito, quando você se formou, né? Sobre essa questão de atuar na justiça, etc. Então bateu aí, né? Exato, assim, eu falo aquele versículo de atuar pelos órfãos, pelos idosos, pelas viúvas. Eu vivo isso no meu dia a dia, assim. Na Defensoria Pública da União, a gente atua nas demandas federais. E isso, basicamente, assim, o nosso carro-chefe são as demandas de direito previdenciário. Aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte, tudo que envolve o INSS de maneira geral. Então, assim, no dia a dia, o meu contato com os idosos, com as viúvas, com as crianças, isso possibilita que a gente possa, numa atuação simples, fazer diferença. A gente atua também com medicamentos de alto custo. A pessoa não tem dinheiro para pagar um medicamento, está ali numa situação de extrema vulnerabilidade na sua saúde e precisa de um apoio. Muitas vezes o Estado não fornece, ele precisa se socorrer de um defensor ou de uma defensora pública, e aí a gente vai até eles, faz uma ação, consegue esse medicamento e, assim, a cada ação eu falo que a gente transforma a vida de uma família, a vida de uma pessoa, então é muito satisfatório. Dentro da Defensoria existe um lema que a gente tem um salário indireto, que é a satisfação dos assistidos, né? Poder fazer a diferença. Receber para poder fazer a diferença. Isso é muito legal. Muito legal. bacana. Significado show de bola, né? Sim. E assim, pai, eu, como a gente já falou, conheço o Vinícius, você também, né? Há bastante tempo aí, desde pequeno, né? A gente tá trilhando esse caminho aí. E a gente sabe que existe questão, tudo que a gente vai colher, a gente tem que plantar, né? Sim, sim. E hoje as pessoas olham pro Vinícius, cara jovem, né? E já é aí defensor. Não, pô. Agora mais ou menos ainda, né? Já foi. Tá quantos anos? 32. Ah, em 32 opa. anos. 32. Já é o chefe aí? Então, ele já é defensor público da União, né?
as pessoas olham e falam, poxa, que legal, né? Mesmo ainda tão novo, já tá aí. Sim. Mas eu lembro lá que o Vinícius estudava, varava a noite lá, era um cara sempre muito dedicado, um cara muito inteligente. Aquele cara que bate o olho sempre lembra das coisas, ele já grava. Se bem que eu acho que eu tenho uma história assim, que é parecida, mas é diferente, sabe? Parecido, mas diferente. Cara, tinha uns caras que ficavam bravos com o Vinícius. Ah, é? Porque assim, o Vinícius, ele prestava atenção na aula, ele anotava, e os outros caras estudavam que nem louco, e ele tirava 10, os caras... Esses caras aí. Eu acho que ele Nem captava, assim, o que o professor queria. Sabe aquele cara que sabe fazer o jogo inteligente, cara, inteligente. Mas, ao mesmo tempo, ele uniu isso ao esforço, né? Eu lembro Com que certeza. você, tipo, quando você estava na faculdade, você já pensava na OAB, já estudava pra isso. Aí quando você estava ali já finalizando a faculdade, já pensava no concurso que você ia fazer. Então, eu lembro que às vezes a gente, sei lá, ia sair depois da igreja, ia fazer alguma coisa, você estava lá estudando. Então, isso é bem legal. E a minha pergunta é o seguinte, assim, qual conselho, né, hoje que você, graças a Deus aí, como você falou, você se sente realizado, alcançou seu objetivo profissional, qual conselho, assim, que você poderia dar para as pessoas que estão nos assistindo hoje, que estão justamente nesse processo de plantio, né? Estão ali se esforçando, ainda que não seja concurseiro, mas também a galera, assim, na prática, né? Como que elas podem, o que elas podem fazer para alcançar esses objetivos enquanto aí estão plantando, né? Legal. Cara, assim, eu sempre tive um norte que eu gostava de me programar e de ter uma visão daquilo que eu queria, né? Durante um tempo, na minha adolescência, eu gostei muito de ler livros de liderança, influenciado pelo Pastor Ronaldo, pelo Summit, pelos projetos que a igreja tinha influenciando a liderança. Então, eu lembro, li muito John Maxwell na época e tinha um livro que ele falava, uma frase que ele falava da visão. Acho que vocês já falaram várias vezes sobre isso aqui, que é da fotografia de um futuro preferível. Isso. Então, eu sempre pensava assim, onde eu quero estar daqui 5 anos? E eu colocava isso sempre como um objetivo. E quando aquele propósito de lutar pela justiça do reino de Deus na Terra veio muito claro para mim, isso foi o norte. E é claro que sempre que você faz uma caminhada de longo prazo, um propósito de longo prazo, como é o estudo para concurso, para atingir um cargo de alto nível, essa caminhada ela tem altos e baixos. E você precisa perseverar. Tem momentos mais difíceis, tem momentos mais fáceis. Tem momentos que você vê todos os seus amigos saindo e você quer ir junto, mas você tem que pagar o preço ali de estar estudando, de cumprir a meta, de cumprir o objetivo. Então, ter a visão clara, o propósito claro do porquê eu queria aquilo que eu queria, me ajudou muito a perseverar nesses momentos. Eu acho que isso foi o mais importante, sabe? Claro que teve semanas que eu falava assim, não, acho que concurso não é pra mim, não aguento mais, cansei de estudar, todo mundo vou passa procurar por isso. Mas eu me lembrava do propósito e eu me Sim. lembrava do porquê eu queria aquilo. Não era simplesmente um propósito financeiro, não era simplesmente um objetivo pessoal, mas era um propósito que Deus tinha me dado, era um propósito profissional, ministerial e familiar. Então isso me ajudava a me manter firme. Eu olhava aquilo que eu queria chegar, aquele objetivo, e isso me ajudava a perseverar. Eu acho que isso foi fundamental. Então, para quem tem um propósito aí de um concurso ou qualquer caminhada que exija um projeto de mais longo prazo, altos e baixos são naturais, mas eu acho que você perseverar, manter o foco e entender por que você tem aquele objetivo e por que você quer o que você quer, eu acho que isso faz toda a diferença. Olha só, Que bacana. Liderando com Fé, o tema do nosso podcast, né, tem a ver com isso. O Simon Sinek tem um livro, né, Começa pelo Porquê, e você, se não leu, indico, é muito bom. É justamente isso que você está falando. Pessoas que tinham um propósito, eles são movidos por esse propósito, quando você sabe o porquê que você estava dizendo, eles alcançam com determinação aquele propósito, porque eles sabem o porquê. E quando esse porquê é forte, por exemplo, você tem um porquê que é calcado na sua fé, liderando com fé. Você tem uma fé que você estabeleceu. Não, olha, eu creio que isto é até um chamado de Deus para mim. Estabelecer a justiça do reino de Deus na terra. E aí cuidar dos órfãos, dos oprimidos, das viúvas, tudo faz parte desse propósito. Então, que legal. Aí nós ficamos aqui com esse princípio. Aqui a gente lança máximas de liderança. Você está vendo?
ensinou a gente aí, né? Muito. Aprendeu muita coisa e tá passando aí. Por isso que ele chegou onde chegou. Com certeza, com certeza. E uma coisa que eu acho que fez bastante diferença também, eu vi vários amigos que se dedicavam, tinham um projeto, não, eu quero ser médico porque Deus me chamou para ser médico, eu quero também passar no concurso porque Deus me chamou. E nesse meio do caminho eu acabava, de certa maneira, abandonando a fé ou deixando de ir na igreja, deixando de se envolver nos ministérios. Isso foi algo que eu sempre também coloquei como fundamental ali na minha caminhada. Eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou abrir mão dos períodos de lazer, mas eu não vou abrir mão de me dedicar no reino de Deus. Que Porque bacana. se esse é um projeto que Deus me deu, eu não vou abrir mão daquilo que Deus já tem me dado. Então, durante toda essa caminhada, a gente continuou frequentando a igreja, liderando movimentos na igreja durante a Sim. adolescência, pequenos grupos, envolvido nos ministérios com banda, enfim, não abrindo mão do tempo com Deus e do tempo em ministério. Porque se era um projeto que Deus deu, não faria sentido eu abrir mão daquilo que eu já estava semeando no reino. Então, isso ajudou muito também a me manter firme no propósito. Aí isso eu testifico, né, como pastor lá na É igreja. verdade. O Vini sempre foi muito Ativo. comprometido, ativo. Verdade. Top, Vini. Já, então, pegando esse gancho, você, né, como meu pai bem apresentou aqui, você é casado, certo? Com a Tássia. Você é pai do Dani, né? Grande Daniel, que inclusive ele me vê, pai. Tchau, Biel. Tchau, Biel. É o Biel. tio Grande Biel, Dan. Grande Dan. A Melzinha, muito linda, que ainda é uma bebezinha ainda, Sim. né? Muito, ela tá com quanto tempo? Ela tá com 8 meses. 8 meses ainda. Você é líder, né, de um pequeno grupo ali na nossa igreja, né? Lidera uma célula, um pequeno grupo de jovens. Você faz parte do Grifac, enfim, como a gente falou, você é um cara muito ativo e ainda, né, com tudo isso tem a sua vida profissional como defensor público. Assim, como que você, cara, faz essa gestão do seu tempo, assim? Como que você aproveita e gerencia esse equilíbrio entre pessoal e profissional como um líder, assim? Como que você faz esse equilíbrio? Ah, legal. A pergunta é boa, assim, você foi falando, eu fui lembrando daquele meme que às vezes tem na internet, fala assim, a pessoa é pai, é professor, é profissional, é não sei o quê, como que você faz tudo isso? Fala assim, faz tudo mal feito. Brincadeiras à parte, porque é difícil demais você balancear tudo, Se sabe? tivesse fazendo mal feito, não ia ter sido virado chefe. Brincadeiras à Sim, parte, sim, com certeza. eu acho que passa muito pelo porquê de você entender a importância de cada coisa, mas também saber priorizar. Em várias questões eu tive que saber falar não. Surgiram convites, por exemplo, não, né? para dar aula em universidades, em outros locais. Surgiram outros convites profissionais que eu tive que escolher dentro do momento que eu estava vivendo e falar não. Hoje eu tô com 2 filhos pequenos em casa, uma casa que a gente tem que cuidar, eu tô com minha esposa, então conciliar tudo isso, filhos pequenos, que quem tem filhos sabe que não é uma fase fácil, conciliar o profissional, conciliar também a vida ministerial, que como eu disse agora há pouco, a gente faz questão de não abrir mão, não é fácil, mas quando você prioriza e você coloca como objetivos, entendendo o porquê de cada coisa, eu acho que isso se torna muito relevante. É essa a máxima que a gente tenta levar. Com dosagem, não se afundando no trabalho, mas trabalhando com excelência e dedicação no momento que está lá, mas também não abandonando a família, cuidando ali de casa, tendo tempo de qualidade com as crianças. É um equilíbrio difícil de alcançar, mas quando a gente coloca como propósito esse equilíbrio, eu acho que isso vai se tornando mais fácil e mais realizável. Às vezes parece que está caindo ali um malabarismo, mas a gente coloca diante de Deus, aí pedindo licença para falar da nossa fé aqui, mas coloca diante de Deus, coloca que Ele cuide dos nossos filhos, cuide da nossa esposa e vai deixando com que Ele vá tomando a frente dessas situações quando a gente sente que não é possível. Mostrou outra qualidade importante na vida de um líder, vulnerabilidade. É verdade. Isso aí, muito importante. Entender também, acho que as etapas, né, é muito importante. Eu vejo isso na vida do Vini, assim, de entender os momentos, as etapas, né, o dizer não também é muito importante. Às vezes a gente quer abraçar tudo, né, show de bola, Vini. Cara, falando agora um pouco, assim, sobre cultura, sobre pessoas, como liderar diferentes pessoas, né, assim, diferentes culturas, porque a gente sabe que a DPU, né, pai, ela é da União. Então, vocês atuam nível Brasil, né? Você falou que você começou em Cáceres, que é no Mato Grosso.
inclusive nosso vizinho aqui, né? Nosso estado vizinho aqui, depois foi para Rondonópolis e depois veio para Campo Grande. Mas acredito que na DPU toda lá vocês lidam com diferentes culturas, assim, né? Como que você, como um líder, hoje aí tá aqui, né, né, como chefe aqui da DPU e no interior do estado aí, é muito difícil lidar com diferentes culturas? Como que vocês fazem lá, atender diferentes pessoas, né? Como que é essa questão aí? Legal. Eu só fui lotado especificamente no Mato Grosso, né, Rondonópolis e Cáceres e Campo Grande, mas pela DPU eu já atuei lá em Boa Vista, no norte do país, até no Rio Grande do Sul, lá em Rio Grande, uma cidade que fica quase no Chuí. Então, Nossa. assim, do norte ao sul eu já tive essas experiências de atuar pela defensoria Uhum. e realmente cada local tem a sua cultura diferente, o seu jeito de tratamento, mas mesmo aqui em Campo Grande, onde a grande parte também é daqui, pessoas são diferentes. A gente lá na DPU tem cerca de 100 colaboradores que trabalham com a gente. Uhum. E cada um é diferente um do outro. E lidar com essas diferenças é sempre um desafio da liderança. E hoje o que eu vejo como um instrumento para lidar com isso é ouvir. Eu lembro bastante dessas máximas de liderança que ouvir não é só escutar. É ter um ouvido atento, uma escuta ativa. E eu tento fazer isso hoje, como na função de chefe, ouvir o pleito de cada um, o que cada um pensa, tentar entender o sentimento de cada um, para daí conciliar e tentar harmonizar. As divergências são naturais, mas quando o chefe, o líder, ele se coloca ali para ouvir e entender, eu acho que consegue criar um clima mais harmonioso. E é isso que eu tenho tentado fazer durante aqui esse início da minha gestão. Eu já era chefe substituto, estou começando agora, é sentar com cada um que colabora, ouvir as suas dificuldades, ouvir ali o que tem sido melhor, o que tem sido pior, para deixar com que eles possam se manifestar e se sintam entendidos, acolhidos, e aí a gente consiga junto trabalhar em prol do objetivo comum. Top, sensacional. Outra lição de liderança. Outra lição. Que é a sensibilidade e a empatia, né? Tá ouvindo o cara? Olha, tá vendo? Dá para tirar. Sensibilidade e empatia. Aliás, o livro que você disse, é o John Maxwell, quando ele fala sobre essa questão, ele diz justamente isso. Ó, quando você estiver ali, ó, principalmente na hora de resolver um confronto, primeiro você ouça. Aí faça perguntas. Ouça um pouco mais, depois faça perguntas, depois ouça um pouco mais e só depois disso, de você entender muito bem, se colocar no lugar da pessoa, você pode apresentar uma sugestão de solução ou até mesmo conversar com essas pessoas, como você disse, ó, nós estamos diante desse contexto aqui, o que a gente pode fazer para solucionar? Muito bom, mais uma lição. E mesmo porque também cada um tem uma necessidade diferente, né? Porque vocês atendem muitas pessoas, como você falou, pessoas ali que são mais vulneráveis, etc. E às vezes a gente acha que sabe o que o outro precisa mais do que aquela pessoa, né? Partindo da sua visão, já tem a solução pronta. Partindo dos seus relacionamentos. Não, é isso aqui que é o melhor. E às vezes não é o melhor para aquela pessoa. Então por isso que é importante a gente ouvir, né? Lembrei até de uma história aqui, e não é dessa gestão atual do município, mas até algo que a gente tá passando ali hoje na região que eu moro, que foi, assim, a região ali próxima não tem pavimentação, né? E daí foi destinado agora uma verba, que já começou ali a obra, para revitalizar ali a praça ali, o local ali de entretenimento e tal. E eu vi que todo mundo assim, legal, beleza, mas o que a gente queria mesmo era pavimentação, né? E o que não tem ali para fazer pavimentação? Não tem o dinheiro. E esse dinheiro foi para revitalizar ali a praça ali, enfim, ao entorno ali. Então, assim, se tivesse talvez os gestores anteriores, né? Porque essa verba é lá de trás e tal, não sei exatamente quem foi, nem quero personificar aqui. Mas, assim, se tivesse ouvido lá atrás, né? Talvez entenderia qual que é o problema. Então, isso é muito bom. Ô, Vini, esses dias eu vi, cara, esses dias não, já faz uns meses atrás, você postando no Instagram, assim, tipo, uma foto bem legal, assim, com um coletinho da DPU, num barquinho, assim, acho que você foi atender uma população ribeirinha, se eu não me engano. Enfim, pessoas que não têm muito acesso aos serviços públicos, né? E, como você disse, você já foi do norte ao sul aqui no Brasil e tal. Deve enfrentar desafios, né, pai? Todo líder aí enfrenta desafios. E esse deve ter sido um desafio, acredito eu. Você lembrar e puxar agora na sua memória aí, qual foi, assim, o maior desafio que você enfrentou até agora aí na sua trajetória enquanto defensor público e como que você superou ele, assim, como líder? Legal. Essa é uma
uma ação muito legal que a gente faz lá na Defensoria Pública. Aham. A gente, como eu disse, atua também em Corumbá. E a gente fez um estudo aqui no estado e a população mais vulnerabilizada no estado, numa situação mais crítica, são os ribeirinhos de Corumbá. É uma situação, assim, que é só vendo para acreditar, mas tem gente que para chegar na cidade, ter acesso a saneamento básico, direitos básicos em geral, eles precisam pegar pelo menos umas 10 horas de barco. Com esses barcos mais rápido, no mínimo 4 horas, esses barcos bem rápido. Então, às vezes, tem gente que morre porque é picado de cobra e não tem tempo de chegar na cidade para ser atendido, enfim. A vulnerabilidade é muito grande. Numa dessas ações que a gente estava, a gente chegou diante de uma fazenda que tinha um campo, não era nem uma fazenda, e tinha uma casinha de madeira bem vulnerabilizada. A gente chegou lá, tinha um senhorzinho que devia ter ali por volta dos seus 60 anos de idade, muito magro. Ele comia gordura da carne mesmo, a única alimentação que ele tinha era essa, porque a carne ele tinha que vender e mandar, e ele estava em situação de trabalhador análogo a escravo. Então ele estava preso ali, Meu Deus do céu. ele não tinha comida, ele não tinha acesso. A casinha de madeira no mesmo cômodo era o banheiro, a cama dele, a cozinha, tudo numa situação muito deplorável. E é muito gratificante a gente poder chegar lá, a gente faz o acolhimento, aquilo que você falou, ouvir a situação a partir da realidade dele. Uhum. Nem ele mesmo sabia que estava nessa situação análoga de escravo. Nem ele sabia que ele tinha direito de sair daquela situação. Então a gente poder escutar, acolher, tratar, correr atrás dos direitos dele e tentar transformar a vida dele ali foi algo muito marcante. Mas a atuação com os ribeirinhos em geral é muito interessante, muito marcante. Todo mundo que vai é uma experiência para a vida ali, que você atua para aquela comunidade e faz uma diferença ali local. Mas os desafios, eu acho, dentro da Defensoria Pública, de ser defensor público, normalmente a gente lida, né, no nosso dia a dia com a população marginalizada, com a população vulnerabilizada. E, infelizmente, ainda no nosso estado, qualquer gestão, no nosso estado Brasil, estado brasileiro, qualquer gestão que passou, qualquer governo que passou, tem dificuldade de olhar para o pobre. Olha durante a campanha, olha durante o momento ali importante. Mas na hora de destinar verba, na hora de destinar para o órgão que cuida do pobre juridicamente, não tem esse interesse todo. Então, os desafios da Defensoria Pública são principalmente orçamentários. Enquanto o Ministério Público tem um orçamento de 7 bilhões no ano, a Defensoria Pública, para atender o Brasil inteiro, tem um orçamento de 700 milhões no ano, 10 vezes menor. E a gente atua no mesmo âmbito, atuando em matérias muito semelhantes. Então, tem que fazer o muito com pouco. São muitas pessoas. No Brasil, a gente tem uma população extremamente vulnerabilizada, na situação de pobreza ou extrema pobreza. E a gente tem poucos recursos para poder atuar. São 650 defensores para atuar no Brasil inteiro, em todas as cidades. E a gente não consegue fazer isso com o pouco que tem. E aí os desafios orçamentários se refletem na falta de verba para o pessoal, para os colaboradores, para as pessoas que podem trabalhar, que infelizmente não recebem e não conseguem ter o fator financeiro como motivador hábil ali naquela situação, no dia a dia. E motivar as pessoas nessa situação é muito difícil, onde às vezes falta recurso, falta motivação financeira, e você tem que falar, não, mas a gente vai lutar, a gente vai continuar junto, às vezes por causa da austeridade financeira tem que fazer demissões, então tudo isso é muito difícil. E aí a gente tenta sempre mostrar a função da defensoria, a diferença que a gente faz e mostrar que, assim, realmente a situação a gente sabe que não está fácil, mas com pouco a gente consegue fazer muita diferença na vida das pessoas. A título de exemplo, a gente ficou, alguns meses atrás, 5 dias numa comunidade ribeirinha. Nesses 5 dias de atuação, a gente conseguiu benefícios que só de atrasados que eles receberam ali imediato, significaram R$1 milhão numa comunidade de 100 famílias. Então, transforma a realidade ali e criou uma renda através de aposentadoria, salários maternidades, LOAS, o BPC, né, benefício de prestação continuada, que trouxe uma renda que ajudou ali neles que vivem da pesca, da área rural, da lavoura. Então, a nossa atuação, com pouco que a gente tem, a gente consegue fazer uma grande transformação. E eu acho que mostrar essa motivação nos momentos de desafio, eu acho que é o que faz as pessoas continuarem. Aí. Sensacional, hein? Muito Porque bom desafios todos temos, né, pai? Sim. Todos teremos, temos que aprender a superá-los, né, meu? É fazer o Certeza. pouco aí fazer o muito com pouco, né, como o Vinícius falou. Show, show. Ele é cristão, vive a fé, né, pai? Um cara, Sim. como a gente falou, ativo, pratica o que a Bíblia ensina. Inclusive,
O primeiro pequeno grupo que eu participei foi com o Vinícius, ele foi meu líder, continua sendo meu líder, então é um cara que me ensina muito, me inspira muito. Vini, valeu. Valeu. E como que assim, cara, a sua fé, né, já falando de liderança com fé, Sim. liderando com fé, como que a sua fé influencia aí na sua prática de liderança, no seu trabalho, no seu dia a dia, ou também não influencia uma coisa, outra coisa, como que você enxerga isso aí? Eu acho que como cristão a gente consegue entender que o principal de Deus são as pessoas. O amor de Deus é direcionado para as pessoas e não a coisas. Então o que eu tento trazer sempre para minha liderança, mesmo na profissão, mesmo ali na defensoria pública, é valorizar cada pessoa que está comigo, entendendo que cada um ali é um filho amado de Deus. Então, tentando dentro das minhas limitações, mas tentando amar cada um que está ali, cada um que trabalha comigo, incentivar, olhar com os olhos de Deus para cada um, para que cada um ali que passou pela minha história eu consiga colaborar um pouquinho, para que eles alcancem os propósitos de Deus na vida dele, independente da fé que cada um ali tem, mas que eles vejam em mim alguém que tenha condutas semelhantes a Cristo, né? Não é porque eu estou no ambiente profissional que eu vou deixar de ser um cristão, de atuar conforme os mandamentos de Deus. Então eu tento sempre fazer essa diferença ali. E como eu já falei, eu acho que a minha fé é o norte da minha vida. E essa visão de lutar pela justiça do reino de Deus na terra é o que direcionou muito do meu caminho profissional e é o que me direciona na minha atuação até hoje. Muitas vezes a gente, no jurídico, fica numa frente de um computador. O processo chega, o atendimento chega, mas o que a gente vê ali é um processo de computador. E é muito fácil você ficar frio diante daquela situação. Porque os números são gigantes. Eu mexo com uma média de uns 80 processos por dia. Nossa. Então, você querer ali finalizar sua fila de processos e fazer aquilo no automático. Tendo em vista a minha fé e considerando que eu quero lutar pela justiça do reino de Deus nessa terra, eu tento olhar cada caso como uma pessoa individual, tentando sentir a dor daquela pessoa, tentando ver o que Deus está vendo ali naquele caso de injustiça, para eu poder transformar e poder atuar da melhor maneira possível. Não só um número, mas uma pessoa que está ali diante de mim e que tem uma oportunidade de fazer justiça. Que bacana, hein, pai? Uau, Uau. assim. Tá bom o negócio aqui, né, Luizão? Que é esse, Luizão? Que é esse? Diz que até arrepia, pai. É verdade, o Luiz tá ali, eu vi isso. É porque a defensoria tem o pessoal acha por ser defensoria, né, não é tão eficiente como se fosse particular, né, e aí o que você acaba de falar aí derruba isso. Mas eu acho que é só no seu caso também, né. Mas isso é uma questão interessante, Luiz. Muita gente fica com essa dúvida, assim. A defensoria ela vai ser tão eficiente quanto um advogado particular? E ontem eu saí com uns amigos defensores e a gente estava justamente com essa discussão sobre isso. E é claro que existem colegas e colegas como em qualquer situação, Sim. mas o que eu vejo é que existem muitas pessoas vocacionadas lutando por isso. E como o concurso em si, ele tem uma exigência muito grande. O concurso que eu fiz tinha 5 fases, você tem que passar por cada uma delas. Um nível de conhecimento. Quando eu fiz a minha prova tinha 22 mil candidatos inscritos, né? Para 26 vagas. Então, Uau. assim, é um nível altíssimo de concorrência. Os colegas são muito bem preparados, porque passaram ali naquela prova. Então, isso ajuda. É claro que o número é gigantesco, mas eu acho que essa capacidade, com essa vocação, ajuda com que cada processo ali seja bem tratado. Em muitos casos, os juízes falam pra gente que a atuação do defensor, da defensora pública, em muitos casos, eu não estou generalizando, é melhor do que em alguns advogados. Isso depende muito do caso a caso, mas acho que essa capacidade técnica, junto com essa vocação, fazem toda a diferença. Aí, Luizão, você viu? Top, o Luiz é Luizão diferenciado, né, mandou cara? aqui Né? a melhor pergunta do podcast de hoje aí, ó. Ô, pai, você tava conversando com o Vini antes da gente começar aqui, né? Diante das câmeras. Qual que era a sua dúvida em relação à questão da justiça, em relação do Brasil, Inglaterra, Estados Unidos? Como que é essa história? Não, sabe o que é? Uma vez eu estava conversando com um amigo nosso, o Marcos Ailton, ele é um advogado, a gente estava perguntando sobre lei, porque toda lei, ela foi feita baseada na ideia de alguém, né? Ou na ideia de uma coletividade e tal, aconteceu... isso, como é que a gente resolve? Vamos pôr uma lei para regulamentar isso aqui e tal.
E a gente estava conversando, ele disse, sim, tanto é verdade que de região em região, se você está no hemisfério norte, de um lado ou de outro, ou no hemisfério sul, as leis elas vão mudando. E o jeito de se aplicar essas leis, tudo, elas são diferentes, né? E só que aí eu vou deixar ele explicar essa parte aí, porque é muito interessante, porque ele explicando essa parte aí também eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso defensor público Com aqui. certeza. Legal. Realmente, assim, a gente tem logo lá no começo da faculdade, a gente aprende ali da introdução ao direito, uma frase que é antiga, da filosofia do direito, que fala: em cada sociedade há uma constituição, ou seja, onde há uma sociedade, há um conjunto de leis para reger aquela sociedade. E esse conjunto de leis, ele é muito influenciado pela cultura daquela sociedade, pela história daquela sociedade. E aí eu estava conversando sobre a diferença entre as leis aqui no Brasil, o sistema aqui no Brasil, da diferença para o sistema da Inglaterra e do sistema dos Estados Unidos. Uhum. No Brasil aqui, a gente tem o sistema que chama Civil Law, que é basicamente os nossos legisladores parlamentares fazem as leis, elas são escritas, positivadas e a gente segue aquelas leis. Uhum. Então, eles criam a lei conforme aquele momento social está pedindo, né? Ou no mínimo, na teoria, assim deveria ser. E aí, as leis ficam positivadas e aquilo deve ser seguido. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, existe o sistema do Common Law. É um sistema que ele é muito mais influenciado pelos costumes. Os costumes, eles vão gerando a lei, o que deve ser seguido, as normas que devem ser seguidas. Um sistema que a gente chama de consuetudinário. É onde o costume vai impondo as leis. E aí, como os costumes vão impondo as leis, elas não ficam necessariamente escritas, né? A título de exemplo, aqui no Brasil, a gente já teve várias constituições desde que o Brasil se tornou independente. E nos Estados Unidos e na Inglaterra, uma única constituição. Na Inglaterra, nem mesmo escrita, positivada, porque os costumes eles acabam falando muito mais do que a própria lei escrita. Olha aí. Show de bola. Não, eu estava até perguntando isso porque existe uma diferença quando a gente fala, por exemplo, da pessoa, da liberdade que cada um tem, né? De ir e vir, de pensamento, liberdade de falar, liberdade para expressar a sua fé. E eu estava comentando com ele que, a princípio, há muitos anos atrás, em 1990, a gente foi com uma banda chamada Banda Selar. Quem quiser olhar, pode olhar aí no Instagram, de tem Banda canal Selar, e tudo. A Banda Selar. Revolucionário o rock gospel. Aí, ó, desse jeito. E a gente foi ali para a Inglaterra e a gente vê que na maior parte das cidades a gente não podia fazer como no Brasil, por exemplo, você cantar a sua fé, por exemplo, numa praça pública, o que a priori pareceu um atentado à liberdade de você dizer. Mas o que tinha por trás disso era justamente esse costume. Ele falou, não é que você não tenha a liberdade de ir e falar sobre a sua fé, mas só que as pessoas que estão numa praça pública, por exemplo, também têm o direito de dizer, não, eu não quero ouvir sobre isso. Agora, se você põe um sistema de som onde a pessoa ela vai ser obrigada a ouvir, achei aquilo interessante. E eles, na maior parte, eles têm o costume de que as pessoas que querem ouvir sobre determinada coisa, eles vão nesses lugares onde falam sobre aquilo, né? Sobre aquela filosofia de vida, sobre fé, enfim. Eles fazem isso. E eu estava comentando com você que quando eu fui aos Estados Unidos, eu vi que é um pouquinho diferente. Lá nos Estados Unidos não é assim. Lá nos Estados Unidos é aberto para todo mundo falar sem discriminação. Eu ia em praças, por exemplo, em Manhattan, que você percebe ali tem num canto um falando sobre Maricari, no outro canto outro cara falando sobre luteranismo, protestantismo, no outro falando sobre catolicismo, outro falando Seichonoe, enfim. Quer dizer, o sentido de liberdade para eles já é um pouquinho diferente. Não, todo mundo fala e se você estiver sentindo à vontade, você pode mudar enfim... É aquela coisa que eu falei assim, poxa, o sentido de liberdade, até a liberdade de expressão, é diferente de um lugar para o outro, né? E isso é interessante porque tem até uma explicação lógica, histórica para isso. A Inglaterra sempre foi um país muito tradicional, com regras de monarquia. Então, quando o povo que foi para os Estados Unidos, né, migrantes da Inglaterra, saíram, eles estavam muito insatisfeitos com essas regras do parlamento, com impostos que estavam sendo colocados diante dele pelos parlamentares ali da época.
Então, eles foram para os Estados Unidos em busca de liberdade. Grandes princípios dos Estados Unidos foram firmados sobre esses pilares. O Gabriel estava me lembrando que a própria primeira emenda deles fala sobre isso. É uma sociedade muito construída nos costumes baseados na liberdade, enquanto os costumes da Inglaterra foram mais tradicionais. Mas eu também estava pensando, enquanto você estava falando, pastor, que isso também reforça algo que a gente chama de sentimento constitucional ou de sentimento legal, que é o respeito do povo às leis. Quando as leis elas são construídas por um costume ao longo do tempo, as pessoas elas tendem a respeitar a lei com mais facilidade. Então você não via lá na Inglaterra as pessoas protestando contra essa suposta ausência de liberdade de cantar no meio da rua, porque eles já estavam acostumados, o costume foi gerado. Agora aqui no Brasil, muitas vezes a gente vê isso, né? Como as leis elas acabam sendo impostas, elas geram um sentimento de insatisfação muito grande. Sejam as leis escritas pelos parlamentares ou a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como elas são construídas do nada, se gera um sentimento de insatisfação ou uma ausência de sentimento constitucional que acaba influenciando até no próprio desrespeito à lei. Em países como Inglaterra, Estados Unidos, você vê um respeito muito maior à lei do que o que se vê aqui no Brasil, e talvez essa seja um dos motivos, né? Uma das explicações. Bacana. Tá vendo, viu? Você viu uma aula aqui, rapaz. Mas agora eu queria apertar um pouquinho mais. Não, pode, nosso aperta, convidado, Manda ver. Não, mas ele tem o direito de permanecer calado. Ele né? tem esse Isso eu sei bem. Não, ele vai na defensoria, bicho. É, O direito dele. ué. Mas ele tem o direito de permanecer calado. Vai lá. Mas ele pode se expressar. O que você acha no que a gente está vendo hoje no país, né? Há muitas questões. Eu estava ouvindo até, se não me engano, foi o Karnal, aquele filósofo, ele falando que hoje ele acha que não vai ser saudável a justiça tentar, por exemplo, monitorar religiões. Ele acha que é estranho para o costume brasileiro e que ele acha que aqui deveria seguir um pouquinho mais um costume norte-americano ou estadunidense, por exemplo, na questão de ter uma liberdade. Por quê? Começou aquela questão assim, o Karnal, que ele não tem a mesma filosofia religiosa que nós, que somos cristãos, mas ele dizia, por exemplo, o que um chama de demônio, o outro chama de Deus. Então, se você tirar o direito do outro chamar de Deus o que o outro considera demônio, você está ferindo a liberdade daquele que acha que aquilo é um Deus e outro. Mas também, se você falar assim, agora, por exemplo, os protestantes não vão poder mais chamar de demônio uma entidade de uma outra religião, porque está ofendendo a outra religião. E se aconteceu vice-versa, eles também vão ser... ele falou, vai virar uma bagunça isso, porque... Quem que vai ter o direito de liberdade? Vai determinar o que é certo e o que é errado? Ele estava dizendo que ele considera que nós estamos entrando num campo perigoso do sistema judiciário querer até estabelecer o certo e errado da religião, por exemplo. O que você acha disso? Viu que eu te apertei agora? Agora foi difícil. Mas assim, já houve tempos no Brasil, em outros estados soberanos, que religião e igreja eles estavam sobre o mesmo autoridade, misturados. E chegou-se à conclusão de que não funciona, o Estado não deve se intrometer na igreja, né? E eu acho que a partir disso a nossa Constituição foi positivada sob essa ideia de uma liberdade religiosa onde... Estado e religião não se misturam. Não se misturam, assim, o Estado não deve interferir na fé individual, né? E... é claro que eu acho que nós, como cristãos, devemos exercer política, o que é diferente, só para deixar claro. Mas o Estado não deve interferir na igreja, não deve interferir na fé individual. E quando seja o judiciário, ou seja o legislativo, o executivo, começam a interferir na religião, acaba-se, de uma certa maneira, desvinculando a própria ideia da Constituição. A nossa Constituição estabeleceu claramente lá que o país é um Estado laico ou leigo, ou seja, ele não tem uma religião oficial, o que não significa que ele seja ateu, até porque a própria Constituição, ali no seu início, ela fala, nós, da Assembleia Nacional Constituinte, sob a proteção de Deus, estabelecemos e promulgamos a Constituição. Então, ela reconhece a existência de um Deus, respeitando e sendo equidistante, estabelecendo uma distância igual entre todas as religiões, respeitando, e em vários momentos do texto constitucional ela estabelece essa divisão, onde o Estado não deve, se eu não me engano, no artigo 19 da Constituição fala que o Estado não deve interferir na igreja,
não deve interferir nesse aspecto religioso. Pode existir ações de colaboração para fins comuns, mas que não deve haver essa interferência. E no artigo 5º, que estabelece ali os direitos fundamentais e os principais que são estabelecidos na nossa República, ele fala que é fundamental que haja liberdade religiosa. Então, a partir do momento que começa a haver essa interferência, a gente sim entra num terreno perigoso. Porque qual é o limite? Quando você vai saber se você está interferindo, se você está protegendo? Define isso, né? Quem define isso? E aí se torna algo perigoso, né? Viu? Entrou num assunto aqui que eu gosto, né? Mas assim, viu, Vini? Jesus, eu sei que você também considera ele como entre outros, ele é o Filho de Deus, o Messias e tudo, mas também como o maior líder que já pisou nessa terra. Ele influencia pessoas até hoje. E sabe, eu aprendo muito como ele trabalha com essa questão. Certa vez, alguns fariseus chegaram para Jesus e disseram que ele expulsava os demônios e fazia aquilo que ele fazia porque ele era o príncipe dos demônios, né? Então, os fariseus disseram que Jesus Cristo era o chefe dos demônios, né? É o Beelzebu. E interessante que Jesus, com o poder que ele tinha, ele não fez, porque vocês falaram isso, eu vou tirar o poder de fala de vocês, como um milagre, eles ficaram mudos. Jesus não fez isso. Ele deu todo o direito daqueles homens, ele como a maior autoridade ali, deu todo o direito ao homem expressar a ideia sobre o Filho de Deus. Ele falou, aqueles homens disseram que Jesus era Beelzebu, ele era o chefe dos demônios. Só que, como eles tiveram o direito de falar o que eles pensavam, Jesus também, aí então se contrapõe. Ele não se contrapõe fazendo um ato, tipo assim, mandando um raio do céu, ou limitando a liberdade que eles tinham de chamar Jesus de Beelzebu. O que ele fez? Ele falou, olha, quem é que está procurando me matar? Ele começa a articular um pensamento para estabelecer um diálogo. Quem é que está procurando me matar? Sou eu que quero matar vocês ou vocês que querem me matar? Porque já tinha um plano para matar Jesus. E aí, eles foram obrigados a pensar, né? Peraí. Aí falou, então, esse príncipe dos demônios que vocês estão me chamando, vocês conhecem? Qual é o propósito dele? Matar, roubar e destruir. Então, quem está querendo me matar são vocês. Então, na verdade, vocês são filhos do diabo. E Jesus é bem claro, ele não alisa ali, ele fala, vocês são os filhos do diabo. Eles podiam sair dali, continuar achando o que eles quisessem, como fizeram, porque eles continuaram achando que Jesus era realmente algo anti-Deus, né, para eles. E você não acha que, de alguma forma, é esse o perigo? Por exemplo, quando eu quero interferir, porque se nem Deus, que é o justo juiz, e o Todo-Poderoso, ele não interfere na liberdade que a pessoa tem, até de falar que Jesus, o seu filho, né, é o príncipe dos demônios, eu acho que é realmente muito perigoso o Estado também interferir nesse ponto de tolir uma pessoa. Não, você não pode mais falar isso. Não, ele pode falar isso, você não pode falar isso, porque é uma questão de fé, não é verdade? O próprio constitucionalismo moderno, os estados modernos, né, passam muito por essa ideia de liberdade. E ferir isso, e um dos grandes vetores, né, a liberdade religiosa, foi uma construção principal do Estado moderno. E a gente começar a entrar nessa área de proibir é perigoso. É claro que respeitar o discurso de ódio, de ataques desnecessários, excessos, a liberdade ela é essencial para a própria formação da sociedade. Sem liberdade de propriedade, liberdade de ir e vir, todos esses direitos foram a base da formação, na primeira onda de direitos fundamentais que a gente chama, que foi formado o Estado moderno, o constitucionalismo moderno, né, sendo mais técnico aqui nos termos do direito. Mas isso passa muito dentro dessa ideia. O direito moderno se firma com base na sociedade, igualdade e fraternidade. Então, a gente pensar nesses perigos que existem, né, começar a intervir na liberdade religiosa, passa por desestruturar talvez um dos pilares da sociedade, né? Ok. Sensacional, muito hein, pai? bem explicado. E o tempo passou aqui que a gente nem viu, rapaz, é verdade, vimos, olha aqui. É, isso aí. Meu Deus. E estamos caminhando aí pros finalmente. Né, Luiz? Poxa vida, hein? Mas tem sido muito bom até aqui, né? Muitos ensinamentos. E, Vini, pra gente começar aí já
iniciar o fim aí, pô. É o princípio do fim. Princípio do fim. Tem que falar com voz assim. Na sua concepção, cara, você falou que, inclusive, você já participou aí de vários Global Leadership Summit. Ele citou Inclusive, aqui. é o uma Global boa Leadership. conferência ou não? Nossa, excelente, eu acho que é um uma dos melhores que excelente. a gente tem. Inclusive, tá chegando, hein, pai? Quando que vai ser aqui em Campo Grande? Agora em junho. Rapaz, você sabe que eu Rapaz, mas esqueci daí esse exatamente a bola fora, a gente data. não pode Não, hein? não Aí você tem pode. que cortar Não, isso aí, mas Luiz. peraí. Ô, Luiz. Não, acho que não vai precisar. Posso olhar no calendário aqui, rapaz? Eu sei. Fala. Posso falar? Pode falar, Vê se eu vamos vou ver. acertar. Vou acertar, vamos ver. Eu vou 14 consultar. e 15 de junho. Aí pronto, você acertou. Acertei ou não? Acertou, tá aqui. Então é isso, a gente só fez Aqui, só ó, uma... tá marcado, só ó, 14. E olha só como que eu dei bobeira. Eu tinha marcado, para não me esquecer, né, ter boa memória aqui, é que dia 13 é feriado aqui em Campo Grande. Feriado em Campo Grande. Então, inclusive, aqueles que nos assistem que são de outra cidade, São do pode interior vir do aqui. estado, outros estados. Pode vir aqui para Campo Grande para essa conferência que é realmente... Aliás, ela é a maior conferência de liderança do mundo. Está em mais de 130 países. Você imagina uma conferência que alcança esse tamanho e tem tradução para esses 130 países, não é alguma coisa assim que pequenininha, não é nada, né? Verdade. Realmente é muito importante. Muito bom, muito bom. Mas, voltando à sua resposta, desculpa, só mesmo que a gente gosta muito do Summit. Aqui E a gente quer, quando a gente gosta de algo, a gente quer espalhar, né? Falar para as pessoas fazerem, que é muito bom. Mas vai lá, Vini, manda ver. Você lembra da pergunta? Não. A pergunta é assim, na sua visão, o que é ser um líder de sucesso? Ah, legal. Para mim, um líder de sucesso é aquele que cumpre o propósito que ele tem. E esse propósito ele pode ser o líder da casa dele, ser o líder da empresa dele, por menor que ela seja, ser o líder do pequeno grupo dele, mas se ele cumpre o propósito que Deus colocou para ele, ele é um líder de sucesso. O tamanho que esse projeto, que esse ministério, que essa empresa, ela tem, eu acho que isso é irrelevante se o propósito que Deus colocou para ele ou para ela foi cumprido, o sucesso foi alcançado. Uau, poucas palavras, que definição de sucesso, hein, amigo? Tá assistindo aí, ó, foi pra você. Oi. Sensacional, hein, pai? Perfeito. Show de bola. E aí, pai, antes da gente pedir a indicação de livro dele aí, você tem mais algum comentário pra gente começar a se despedir desse primeiramente, momento? antes Eu de gosto chegar despedir, nesse né? momento, né? Infelizmente. Mas eu quero te agradecer, Vini. Sabe, eu sempre costumo dizer isso aqui, já disse algumas vezes no podcast, que às vezes a gente agradece o que a pessoa faz. Mas, e sou muito agradecido a Deus por tudo que você faz. Mas, principalmente, a gente tem que agradecer pelo que a pessoa é. Quem você é muito importante. E por isso que, por ser quem você faz o que você faz. E hoje você enfatizar essa questão do seu propósito de vida, estar ligado em você cumprir com o seu mandado de Deus, né? Você cumprir aquilo que Deus falou com você, de você lutar pela justiça do reino de Deus na terra, e isso realmente resume muito bem quem você é. E eu agradeço muito pela sua participação aqui no nosso podcast, que foi muito, mas muito, muito bom mesmo. Muito obrigado por estar aqui. Glória a Deus, o prazer é todo meu. Eu que agradeço, uma honra mesmo. Obrigado pelo convite. Vini, pra você aí, cara, deixar um livro aí pra essa galera, indicar um livro aí que fez a diferença na sua vida, e qual que seria? Eu até falei que eu li durante a adolescência muito livro de liderança, e o primeiro que eu li foi A Arte de Influenciar Pessoas, do John Maxwell. Então é um livro que eu indico, ele é bem completo, bem recomendo, podem ler que vale a pena. Show de bola. E também aproveitando aí, não sei se você quiser deixar o seu Instagram, deixar também alguma informação sobre DPU, onde que as pessoas encontram o serviço, fica à vontade também. Legal. A Defensoria Pública da União aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela está localizada ali na rua Eduardo Santos Pereira com a rua 25, é um prédio de esquina. Se você está precisando de algum caso contra o INSS, Caixa Econômica, alguma injustiça que foi cometida, pode nos procurar lá, vai ser um prazer atender. A gente atua em favor do público mais vulnerabilizado, então existe uma faixa de renda que a gente atua, mas vai ser um prazer atuar. Se você conhece alguém que está precisando, vai ser um prazer atuar por vocês. Eu não sou muito de usar as redes sociais, mas meu Instagram, Vinicius Rissato 7,
pode entrar lá. E é um A prazer. DPU tem Instagram? A DP eu tenho do Institucional Brasil inteiro, Show. Defensoria Pública da União, oficial lá. E é isso aí, Vini. Então, mais uma vez, cara, te agradecer. Brigadão aí mesmo. Tamo junto. Foi um prazer recebê-lo. Aê! Tem papo pra mais um aí, então, né, pai? Eita! Ixi, parte 2. Ah, daqui a um tempo ele volta. Ele volta. Combinado, combinado. Bom, gente, é isso aí, então. Chegamos aí ao fim de mais um episódio. Só relembrando a você que toda quinta-feira, às 19 horas, nós temos aqui um episódio novo no Liderando com Fé. Segue também o nosso Instagram lá, é @liderando com fé, mas sem um acento no E, então liderando com fé, _. Segue lá que tem os cortes dos podcasts, você que gosta de ver os cortes aí, vai ter lá. Você vai ter informação de quem que vai ser o próximo convidado aqui no nosso podcast, então você vai ficar por dentro. A gente também tá soltando os nossos episódios lá no Spotify. E é isso, muito obrigado. Não esquece do que, pai? De comentar. Olha, eu acho que a primeira coisa... É difícil, Luiz, a pessoa se inscrever? Não é só É um só clicar. cliquezinho ali, ó. Só ali, rapaz. Porque se inscrever é tão importante pra gente, né? É muito importante. Você tá aí, a gente saber. E quando ativa o sininho também, ele recebe quando tem coisa importante ali, Isso, pronto. quando vai Seguir ser o a gente próximo no Instagram episódio. também, ele vai percebendo. Olha, É. e comenta alguma coisa, mesmo se você falar agora, aí entra no comentário e fala, foi muito legal, pronto, a gente já vai Já ficar é show feliz. de bola, não? E foi muito bom mesmo, né? E foi muito, muito bom. Então é isso aí, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E nos vemos na próxima quinta-feira. Que Deus abençoe sua casa, sua família. E até mais, gente. Valeu!